A minha parte como autor eu devo muito a você, Rogério. Não é média, sabe que a gente não tem isso, né? Porque quando a gente se conheceu, eu estudava pelos seus livros, né? E a gente acabou, comecei dando aula, né, contigo e palestras e tal, e a gente viajando junto, né? Você sempre foi um entusiasta da atividade policial, e eu contava a realidade, eu também estava estudando direito, e você falou, cara, concilia o teu conhecimento prático com o seu conhecimento teórico e escreve. E pô, com todas as minhas limitações, né, acadêmicas, eu comecei a escrever, e aí saiu o Direito Operacional 1. Por quê, Rogério? Eu senti muita dificuldade na doutrina de livros de direito voltado para policiais, né? Então, assim, o doutrinador, a faculdade de direito regular, e foi por isso que a gente criou a pós, ela não é voltada para o policial. Ela é um direito muito cartesiano. É um direito muito cartesiano. E eu dou sempre o exemplo do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal tem mais de 800 artigos. Para a minha atividade policial operacional, 30 só ali que tem interesse. Só que na faculdade o cara tem que passar os 800. Sim. Então ele passa correndo. Então, e o policial que está na ponta, que eu chamo de operador primário do direito, ele é aquele cara que opera o direito com escassez de tempo, com risco de vida. Então é o cara que tem mais risco de errar. Sim. E é o cara que precisa do melhor conhecimento. Porque o promotor, o juiz, o delegado, o defensor e o advogado tem tempo para decidir. Sim. O policial não. E ele decide se é crime, não é, se é flagrante, não é, a brigada atrás de um poste tomando tiro. Pô. É isso aí. Então a gente precisava criar algo nesse sentido. Eu me espelhei demais no teu livro, né? No Atividade Policial, e coloquei um pouco mais de casos práticos que eu vivenciei, que eu vi policiais passando, e aproveitei minha experiência como juiz militar também, vendo o policial sentado lá no banco dos réus, que é o que a gente não quer, Rogério. Sim. O principal objetivo, e aí eu tenho um lema, né, que é só o estudo liberta. Por que isso? Porque o policial, cara, quando ele entra numa força policial operacional no Brasil, ele está disponibilizando os dois bens mais importantes que ele tem, que é a vida e a liberdade. Ou ele pode morrer, a vitimização policial é algo absurdo, altíssimo. Não se compara nem com o exército americano nas guerras regulares do século passado, é maior no Rio de Janeiro. E o cara tem um risco muito grande de ser preso. E aí tem uma diferença. O cara que é preso porque cometeu um erro moral, tem que descer a porrada. Porque o cara é ladrão, é safado, é pior do que o vagabundo, porque ele tá do meu lado. Bota a mesma farda que eu e comete um erro moral. Mas o que eu via lá como juiz, cara, na auditoria, era o policial cometendo um erro técnico. O cara tava sentado ali porque ele cometeu um erro técnico. Ele não queria errar. Não queria errar. Só que ele não sabia o que estava fazendo. Exatamente. Faltou o conhecimento pro cara. Faltou conhecimento. Então a gente, você que é o pioneiro nisso, eu que tô começando, e agora outros autores, e os alunos da pós estão se tornando especialistas, tem que levar isso pra gente proteger o nosso policial. Sim. Né? Porque proteger o nosso policial, a gente melhora a prestação de serviço da própria polícia. Sim. Então assim, é uma maneira que eu encontrei de ajudar, não somente dando as instruções de patrulha, abordagem, e ensinando o cara a salvar a vida dele, mas ensinando o cara a voltar livre para casa, o cara não ser preso. Então daí que surgiu a ideia, a gente já está com 5 livros, né? Estamos indo, se Deus quiser, para o 6º agora, que eu fiz o spoiler aqui, e aí eu peguei esse vício contigo, e a ideia é a gente escrever aí muita coisa ainda, e é uma linguagem direta, é do jeito que eu sou, falando a verdade na cara, né? E eu acho que é assim que funciona. E quais são os livros novos? Quais são os títulos aí para a turma poder saber? Então vamos lá. Direito Operacional 1, foi o primeiro. Volume 1 e Volume 2. Né? Volume 1 é Constitucional, Penal e Legislações Penais Especiais. Volume 2, Processo Penal, o que a gente organizou junto, Sistema Jurídico Policial Brasileiro, que a gente trouxe uma verdadeira seleção para dentro do livro. Ficou muito top, hein? Escrevi também um livro muito bacana, cara, chamado, eu escrevi um capítulo, né? Segurança Preventiva, organizado pelo Dr. Roth, juiz militar de São Paulo, uma fera, brabíssimo, foi capitão da rota, hoje é uma referência no direito militar. Eu falo lá da questão de busca pessoal preventiva, né, que a gente precisa melhorar essa questão, que existe na Europa, você sabe disso, lá a busca, o policial faz a busca e ponto. Acabou, pô. Não precisa ter fundada suspeita, e a fundada suspeita é um conceito, porque lá eles entendem que a polícia ativa é o criminoso retraído. E o problema, Rogério, eu vi isso na prática, tá? Em relação a esse adendo aí da abordagem, o problema não é ser abordado, não, é como eu sou. Sim. O cidadão não se incomoda de ser abordado. O policial tem que abordar corretamente com a educação. E eu posso usar a abordagem para prestar serviço, dar uma informação e tal. E aqui, a gente, com esse entendimento jurídico esdrúxulo, eu aumento cada vez mais, né, as condições para fundar a suspeita, que é o conceito jurídico permissivo de busca pessoal. Daqui a pouco é impossível você abordar alguém na rua.
Daqui a pouco é impossível. E com isso o criminoso avança. Então eu escrevi esse capítulo, nesse livro, Segurança Preventiva, e tem o relato de mais um combatente numa guerra sem vitória, que aí esse é pesado, porque são relatos reais. E vou te falar, cara, esse livro é complicado. É complicado, sabe por quê? Porque ele acaba. Tu gostou, né? Pelo amor de Deus, cara, que livro é esse? Novo, eu não queria mais ler, porque eu não queria que o livro acabasse, cara. Esse livro, meu irmão, cara, ficou assim, sensacional. Várias pessoas compraram o livro e você não muito maneiro, cara. Num final de semana. Muito maneiro, tá doido. Você fica louco, né? Você fica história sobre história. Pô, por falar nisso, conta algumas histórias bacanas do livro aí. Dá alguns spoilerzinhos aí. Tem muita coisa bacana. Tem muita coisa legal, cara. Tem vários episódios, né, cara? Tem um episódio, assim, a pior troca de tiro que eu tive na vida, né? E aí, assim, cara, tô aqui pra dizer que sou mais homem, menos homem do que ninguém, cara, porque assim, eu já passei dessa fase, né? É pra mostrar a realidade, porque é importante isso chegar, principalmente nas autoridades decisórias, cara. Sim. Seja no campo da política, no campo do judiciário, no campo do Ministério Público. Porque às vezes, quanto mais alta é a instância, parece que mais longe da realidade o cara tá, que o cara vive numa bolha e ele acha que o que eu tô contando aqui é mentira, né? E você foi um pioneiro nisso na época do estágio de aplicações táticas, que você como promotor, você quis ir lá na ponta e falar assim, pô, cara, o que esse cara tá passando? Porque isso vai ser fundamental lá na minha atividade, lá quando eu vou oferecer a denúncia ou não. E não só você, Alexandre Abrahão, doutora Angélica, doutora Ana Paula, que foram lá e, cara, tem que olhar isso. E mudou completamente a perspectiva. Então, eu não conto isso aqui pra dizer porque eu sou. Não, porque isso é uma derrota. Eu perdi um policial sob meu comando e não tem coisa pior do que isso, né? Uma operação de inteligência, a área de Jacarepaguá estava desestabilizada, como está hoje também. Traficantes do Comando Vermelho, a milícia, confronto entre facções diferentes e tal. E aí a gente fez uma operação de inteligência e identificamos essa facção, né? E eles tinham um modus operandi de atravessar um rochedo, uma área de mata, né? E nós fomos lá fazer a prisão em flagrante deles, né, Rogério? Prisão em flagrante, né? Como é que se faz prisão em flagrante? E a informação de inteligência era que eram 80 traficantes armados de fuzil. 80, não é isso? Como é que se faz prisão em flagrante desses camaradas, né? E aí nós fizemos uma operação de operações especiais e nessa operação nós perdemos uma das maiores referências que o BOP tinha, que era o subtenente Gripe. Sim, né? Você conheceu. Tem uma passagem com Gripe no Pavãozinho, engraçadíssimo, depois te conto. Então assim, nós fizemos a operação, fizemos o planejamento, somente uma tropa de operações especiais com o gabarito do BOP do Rio de Janeiro conseguiria fazer aquela operação pelo nível de risco. Tem um detalhe interessante, né, Rogério? Nós somos polícia militar, né? Só que a gente não faz policiamento. Eu tô na polícia há 20 anos, então foram 12 no BOP, 3 de academia e alguns meses em outras unidades, né? E no batalhão de choque também. Em 20 anos de polícia, cara, eu não fiz policiamento. Entendeu? Não fiz policiamento. Eu fiz enfrentamento a grupos de alta periculosidade. E não sou eu. Tem policial que passa 30 anos e ele não fez policiamento. Olha a nossa realidade, como é que ela é dura. Sim. E aí nós fomos nos posicionamos no terreno. E aí, cara, tem algumas coisas que no planejamento são imprevisíveis, né? E faz parte, né? E aí, um imprevisível aconteceu. Caiu uma neblina, né, nesse dia. Os traficantes passaram num horário que não era o horário que a gente tinha, o dado da inteligência. Eles passaram bem depois. E com a neblina, o enfrentamento foi de 1 metro. Caramba, dentro de uma área de mata, doido. Entendeu? E o enfrentamento inicial foi da minha patrulha, que eram 8 policiais, né? Contra 80 traficantes, basicamente. Porque as outras patrulhas que estavam no terreno, por conta da neblina, elas estavam mais longe e elas não conseguiram enxergar, né? Então elas só escutaram o confronto. Então, assim, é uma cena que eu nunca mais vou esquecer, cara. Eu olhei pelo mato, era aquele capim, né? Que a gente chama de capim navalha. Sim. E eu olhei pelo mato assim, eu daqui pra ir. E um traficante me olhou, com um AK-47 na mão e só falou assim, alemão. Não sei se é por causa da minha característica, mas não. É porque ele achou que não era polícia. Ele achou que era outra facção ou a milícia. E aí, quando ele falou isso, né? Legítima defesa, ela é real e iminente. Começou o confronto. Só que foi muito aproximado, cara. Então, assim,
algumas coisas você não esquece, né? Todo Cara, dia que você bota a cabeça no travesseiro, um é o barulho dos projéteis cortando o mato. Sim. Né? Outra é a cara desse traficante, quando ele me olhou e falou alemão. E a outra foi quando o subgrip sofreu o disparo, porque ele estava do meu lado. Então o disparo provavelmente que ele tomou veio de longe, porque os outros traficantes estavam no final lá da patrulha, né, da tripa deles lá, começaram a atirar também na nossa direção. E aí foi quando eu senti eu escutei um barulho, que eu estava no confronto, tipo um soco na boca do estômago assim. Aí eu olhei pro lado, o grip estava de olho arregalado ainda, e me olhou e só balançou a cabeça assim, negativamente, assim. E eu parei de confrontar ele foi atingido para tentar fazer alguma coisa, né? Contei uma possível hemorragia, alguma coisa, mas não consegui achar. O disparo pegou na perna, cara. Acho que deve ter batido ali no fêmur. Subiu por dentro, destruindo ele, entendeu? Putz, cara. E aí ele veio a falecer, né? Infelizmente. O Grip recebeu uma homenagem muito bonita, cara. O Grip é o nome de uma escola. Lá em... Eu sei a cidade do Grip. Eu acho que é em São Gonçalo, né? Não, é na Baixada. Não. Não, é em Friburgo. Friburgo. Grip é de Friburgo. É. Agora eu não tenho certeza se a escola é em Friburgo. Mas ele recebeu essa homenagem. O Grip era uma referência, porque ele é o raio 01 do batalhão, ou seja, ele é o primeiro colocado do primeiro curso de ações táticas. Depois ele fez o COESP, fez o Caveira. Era um cara que você conheceu, Sim. Era um cara de fato, operações especiais. O cara trabalhava bem na pista, bem na administração, trabalhou na comunicação social com uma maestria que só ele fazia. E aí, cara, são coisas que assim, você conta e as pessoas falam, não, esse cara tá inventando, esse negócio de podcast é contar história, mas um pro outro, aí nessa intensidade de confronto, o fuzil de um dos policiais deu pane, cara. Eita. Deu pane. Eu peguei o meu fuzil, cara, joguei pra esse policial e peguei o fuzil do Grip, cara. Putz. E comecei a combater com o fuzil do Grip, entendeu? Eu até brinco que o Grip tava ali comigo naquele momento, porque só ele, porra, pra ter aquela coragem ali que eu tive naquele momento, entendeu? Era ele junto comigo, porque eu sozinho, né, eu não sei se eu teria aquela coragem toda, não. Mas assim, são coisas que acontecem, que estão no livro, que mais uma vez, cara, eu não falo, não venho aqui pra dizer, porque eu sou brabo. Cara, não sou brabo de nada, Rogério. Eu sou mais um dentro da trincheira, né? Hoje já não tô dentro da trincheira, né? Saí, porque a nossa carreira é assim, a gente chega um momento que a gente tem que ir do oficial, você sai, hoje você sabe onde eu tô na Secretaria de Segurança, tentando ajudar de alguma forma, mas, cara, isso tem que chegar, cara, na autoridade decisória. Isso tem que chegar lá no ministro do STF, cara. Tem que chegar no ministro do STJ. Porque, assim, eu não tenho como pegar o nosso direito, cara, cartesiano convencional, ele não se aplica a essa realidade. Sim. Entendeu? O principal conceito do direito operacional, e você sabe muito bem disso, é que existe um descompasso entre o ordenamento jurídico e a realidade. Meu irmão, como é que se aplica o direito num confronto dessa intensidade que parou Jacarepaguá inteira, criminoso com metralhadora, 80 criminosos armados em confronto com uma equipe do BOP? Que direito? Como é que você encaixa o direito?